uma edição do seu programa A Casa do Mr. Volpe, ao vivo para você. Bom, o programa A Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Academia MBM do professor Walter. Quer ficar sarado ou sarada? Vai lá na Academia MBM e fala com o Waltão. Idealizare assessoria de imprensa da minha querida amiga Meg. Assessoria de imprensa é com ela. Então, se você quer uma assessoria de imprensa, você vai lá, fala com a Idealizare, fala com a Meg lá, que ela te dá todas as coordenadas possíveis. Pimenta Romã da Val, onde de quarta e sábado tem uma feijoada maravilhosa. Sexta-feira, de vez em quando, tem uma costelinha, tem arroz com limão, enfim, muita coisa gostosa no Pimenta Romã. A essência da alma, da Cris e da Lúcia, onde tem vários produtos super legais, sabonetes, aromatizadores e muita coisa boa. E também agora a gente está com editora Alma Mística. Você sonha em lançar um livro? Então entre em contato com a gente, está aí o telefone aí. Você pode lançar o teu livro agora, hein? Através da Alma Mística, que é a nossa editora. Legal? Bom, dados os recadinhos, hoje a gente tem um convidado muito legal. Ele veio lá de Niterói, do Rio de Janeiro, hein? Ele é ufólogo, pesquisador, palestrante. Ele lançou 11 livros já, hein? O primeiro livro que ele lançou foi em 1990, chamado Os Discos Voadores e a Origem da Humanidade. O mais recente é agora de 2019, Data Limite e a Transição Planetária. E ele também é membro fundador da Comissão Brasileira de Ufólogo. Eu estou falando dele, Marco Antônio Petit. Marco Antônio Petit, obrigado. Tá certo tudo isso que eu falei? É, o livro é de 89. Só 89? Isso. Mas... então me passaram da errada. É. Mas beleza. Mas é um prazer estar aqui com você, né? Nesse programa que eu já ouvia falar, já tinha tempos, né? Uhum. E vamos falar um pouquinho daquilo que envolve cada vez mais a humanidade, que é a questão da presença extraterrena, não só no presente, mas também no passado. No passado. E esse momento vamos dizer assim, muito especial que a gente está vivendo cada vez mais, nesses últimos meses, que a maior parte das pessoas não tem essa noção ainda, mas está havendo um acréscimo muito grande na atividade ufológica, não só no Brasil, mas também em termos do exterior. E isso é sinal de que a gente pode estar realmente entrando na fase definitiva de preparação para algo muito importante, que vai mostrar para a nossa humanidade de uma maneira definitiva que não estamos de forma alguma sós nesse universo. Inclusive, esse livro aqui, Data Limite e Transação. Olha aqui, produção. Mostra aqui, ó. Data Limite e Transição Planetária. Esse é o mais recente. Esse é o mais recente, nós lançamos há 2 meses atrás, né? Esse livro, qual é a origem dele? Né? Eu estava fazendo uma palestra, onde justamente eu vou fazer amanhã, no Espaço Consciencial Cognitus, da Cris. Grande beijo, Cris. Cris Amaro, né? E sobre esse tema, no mês de outubro do ano passado. Eu já tinha me preocupado com esse tipo de assunto, mas não pensava de forma alguma que eu iria escrever um livro, vamos dizer assim, aprofundado sobre esse tema, né? E o que aconteceu lá veio, enquanto eu falava para as pessoas sobre esse assunto, né? Veio aquela ideia, aquele tipo de questionamento dentro da minha própria mente. Por que você não escreve uma obra sobre isso e aprofunda esse tipo de temática, né? E a partir dali, nos dias seguintes, eu já passei a me envolver com esse projeto, né? Eu já tinha tido contato com o Geraldo Lemos Neto, que foi quem, na famosa conversa, para quem conhece a história da Data Limite, de 1986, que ele teve, o próprio Geraldinho, como o Chico Xavier, carinhosamente o chamado, teve na própria casa do Chico, em 86, ele recebeu todos os detalhes, vamos dizer assim, daquilo que se convencionou chamar de data limite, né? A gente chama logo a atenção que essa data agora que se aproxima dessa data limite. O que acontece, né? Quando nós chegamos na Lua, no dia 20 de julho de 69,
essa era a data, vamos dizer assim, limite anterior. Seria uma data em que a humanidade seria ferida dentro da sua evolução espiritual, dentro daquilo que ela vinha fazendo no próprio planeta, em termos gerais, e isso por parte de entidades espirituais de um patamar bastante elevado. E uma dessas entidades, segundo foi explicado pelo próprio Geraldo Lemos Neto, seria aquele mestre maior nosso em relação ao planeta, na nossa visão pessoal, que seria Jesus Cristo, aquela entidade que nós conhecemos há 2000 anos atrás como Cristo. Né? E o que aconteceu? Por intervenção do próprio, né, dentro da própria história da data limite, ele pleiteou junto os outros seres que participaram desse tipo de, vamos dizer assim, entre aspas, de um julgamento da própria humanidade naquele momento, né, que fosse concedida a possibilidade de mais 50 anos para ver se a nossa humanidade tomava jeito, falando claramente. Vergonha na cara, né? Deixar de caminhar para um processo de autodestruição que parecia iminente naqueles dias em que a gente chegava à Lua. Agora, por que foi feita essa reunião justamente naquela data, entre outros motivos? Por quê? Porque naquele momento, em julho de 69, exatamente no dia 20 de julho, né, nós estávamos chegando com uma nave tripulada a um outro astro, no caso, a Lua. Né? Então, o que a gente estava demonstrando para aquelas outras civilizações que acompanhavam já a nossa própria evolução aqui no planeta? Que nós já tínhamos condições de levar para fora do planeta não só aquilo que a gente poderia ter de melhor, mas também, certamente, aquilo que teríamos de pior. Então, isso, evidentemente, gerava uma preocupação por parte dessas outras civilizações. Foi concedida essa condição de mais 50 anos para a humanidade, que estão findando agora no dia 20 agora de julho. Estamos aqui, né? E aquilo que foi solicitado, né, para que fosse aprovado justamente essa situação, fosse aprovada a situação de mais 50 anos para a humanidade, é claro que não se esperava que a humanidade fosse virar santa nesses 50 anos. E ela, evidentemente, não virou. Mas o que nós não poderíamos fazer de forma alguma, para termos uma chance de uma evolução a partir do próximo dia 20 de julho, num processo mais positivo para todos nós, é que a nossa humanidade fugisse daquele processo de uma guerra nuclear de extermínio. E isso até hoje a gente conseguiu. Isso é um super resumo, evidentemente. Agora, onde entrou o meu trabalho, porque o Geraldo mesmo já tinha publicado todos os detalhes dessa conversa numa obra, né, que teve como coautora a Marlene Nobre, isso antes de 2012, né, em que ele, inclusive, né, nessa obra, junto com a coautora, já alertava a partir das próprias informações do Chico Xavier, que ele havia recebido, né, que em 2012 não haveria nada daquilo que estava sendo proposto a nível de destruição ou fim. Porque se fez tanto alarde em 2012. E o livro justamente do Geraldo, junto com a Marlene Nobre, foi um alerta para que a gente visse com cautela, já que a ciência não apresentava nada a favor daquele tipo de ideia em relação à aproximação de um astro do nosso planeta, né, que provocaria uma série de catástrofes definitivas que colocaria fim à nossa própria civilização. Né? Mas o que eu fiz? Onde entrou justamente o meu trabalho dentro dessa obra? Eu reparei de início que agora, por exemplo, no mês que a gente vai começar, já estamos em junho, né? Mas daqui a poucos dias, no dia 20 de junho, eu vou estar fazendo 40 anos de ufologia pública. Opa! Ou seja, ufologia pública eu chamo de quê? O momento em que eu fiz a minha primeira conferência pública, justamente num encontro de tese ufológica, eu estreiei num evento, eu que tinha uma certa resistência de falar em público até na faculdade, a minha estreia foi para 600 pessoas. E aí, como é que foi? Não, felizmente foi tudo bem. Né? Mas deu uma tremidinha, né? Não, deu uma tremida grande e extrema nos dias que antecederam o próprio evento. No dia foi tudo bem. Eu acho que eu esqueci o problema. E logo depois eu comecei a publicar materiais meus, inclusive dentro desse material que foi premiado nesse evento, né, eu fui um dos 3 premiados, nesse encontro de tese ufológica que aconteceu nessa data, 20 de junho, há 50 anos atrás, na revista Planeta. Eu já tinha um livro pronto, que na verdade não saiu na forma de livro, ele foi transformado nos seus capítulos, em grande parte, inicialmente em artigos para a revista Planeta, né?
E voltando agora à questão que a gente estava conversando sobre a data limite do meu livro, né, o que eu fiz? Eu usei todas aquelas informações de cunho ufológico relacionadas às várias áreas que eu pesquisei dentro da ufologia, que eu percebi o quê? Que eu, de uma maneira ou outra, apesar de nunca eu ter pensado em escrever um livro com esse tipo de abordagem, eu já tinha experiência a nível de pesquisa, de resultado ou conclusões dentro do meu trabalho, que poderiam apoiar cada detalhe daquilo que Chico Xavier passou para o Geraldo Lemos na famosa conversa que eu já fiz menção, numa noite de madrugada, no ano de 1986. Ou seja, eu tive a condição de pontuar, mostrando tudo que existia a favor, certo, principalmente no aspecto do que foi feito por parte dessas entidades de elevado padrão espiritual, envolvendo a própria presença extraplanetária no nosso planeta, para ajudar a humanidade a fugir da tal guerra de extermínio. O que vai mudar a partir do dia 20? Se nós chegarmos, como eu tenho certeza, 20 de julho, 20 de julho, na situação que estamos hoje, ou seja, sem nos envolvermos realmente num processo de extermínio nuclear, tá? Global, né? O que é colocado? É que a humanidade vai passar a viver uma espécie de uma nova era, um novo tempo, dentro do qual vão surgir avanços numa velocidade muito grande em todas as áreas, área médica ou da medicina. Nós vamos começar a perceber o aspecto da realidade espiritual do homem do universo de uma maneira mais positiva, mais, vamos dizer assim, consistente. Foi dito para o próprio Geraldinho, pelo Chico, em 1986, que com o passar do tempo as pessoas vão poder ter, até na sua própria casa, determinado tipo de tecnologia ou de aparelho, que vai permitir, inclusive, o contato com os outros níveis de manifestação. Ou seja, em vez de nós usarmos a chamada transcomunicação para ter acesso aos nossos entes queridos, por exemplo, as pessoas vão ter essa tecnologia, né, que parte justamente do princípio da realidade espiritual do homem, do universo, para se comunicar com o outro lado da vida, vamos colocar. E conhecimentos em todas as áreas, como eu falei, e se nós chegarmos ao dia 20 de julho nessa condição que hoje estamos vivendo, né, foi colocado para o Geraldo, pelo Chico Xavier, claramente o seguinte, que vai ser retirada uma espécie de impedimento que hoje não permite que os extraplanetários ou alienígenas, que é um termo que eu não gosto muito de usar, possam se apresentar de maneira definitiva para a humanidade. Agora, é importante, que a gente frise, como o próprio Geraldo tem feito, a gente tem esse tipo de postura, que ele não só me autorizou a falar o que eu vou falar em nome dele, mas me incentivou também a fazer, que é sempre ressaltar o seguinte, porque existe muita coisa equivocada sendo dita sobre a chamada data limite por pessoas que não conhecem o assunto, né? Que falam, por exemplo, o quê? Que, Chico Xavier teria marcado 20 de julho como a data do contato final. Chico Xavier, de forma alguma, não falou nada disso, mas é importante que a gente ressalve. É aquele programa Pinga Fogo, em que ele já falava coisas. Eu vi isso aí. Ele fala desses assuntos todos já no Pinga Fogo, mas tanto no passado como na conversa de 86, isso está em aberto, essa data está em aberto. A partir da retirada desse impedimento de contato, nós chegando lá, no dia 20 de julho, na condição atual. Outras pessoas estão alegando que 20 de julho seria a data de uma guerra, de um problema sério. Também isso não foi dito, pelo contrário, né? Ou seja, o que a gente vai viver a partir dessa data, pelo que foi apresentado pelo próprio Geraldo, já dito pelo Chico, e que eu pude também, a partir do meu envolvimento mais direto com esse assunto, perceber e levar a sério, é aquilo que dentro do meu próprio trabalho, especificamente de análise da questão ufológica, das informações recebidas através de pessoas que são abduzidas ou têm contato, o que vai acontecer é um processo de aceleração, como eu acabei de colocar, da evolução humana num amplo sentido, que vai permitir, na realidade, a emanação ou a integração da nossa humanidade a essas outras raças extraplanetárias que já acompanham e até interferem junto
ao planeta Terra, para fazer a humanidade realmente ver a realidade como essa. Né? A gente vai estar se integrando a uma espécie de comunidade cósmica que espera esse momento de despertar da humanidade frente a esse tipo de realidade. Praticamente, né? Se a gente for ver, praticamente é que nem a gente às vezes vê nos filmes, né? Que nos filmes você vê num Jornada nas Estrelas, eles têm comunicação com várias raças, e é uma coisa normal. É uma coisa normal, quer dizer, praticamente está caminhando para isso, né? Justamente. E o que a gente tem percebido, e antes na vinda aqui para o programa, quando eu estava no carro ainda do Cláudio, então o nosso irmão, presente, aí, né? Daqui a pouco ele vai aparecer para dar um recado importante, é que ele tinha acabado ao me pegar agora aqui perto no metrô, ele tinha acabado de receber mais um depoimento de uma pessoa que, lá na cidade natal minha, ou seja, no Rio de Janeiro, né? Tinha acabado de ser testemunha de um fenômeno desse que foi bastante impactante para a pessoa. Né? Isso que está acontecendo, que aconteceu com essa conhecida nossa, inclusive uma pessoa que tem experiências, na verdade, com o fenômeno UFO desde criança, nós participamos diretamente da investigação, está acontecendo não só no Brasil, mas a nível geral. É um acréscimo da atividade ufológica, como eu falei no início do programa, na abertura, que é um prenúncio daquilo que vai acontecer. Agora, por que isso está acontecendo? Porque a humanidade, hoje, ainda nesse momento, não está preparada para viver esse tipo de experiência a nível global. Mas essa preparação cada vez se acelera mais. As pesquisas de opinião feitas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, revelam que as pessoas que aceitam a realidade do fenômeno ufológico cada vez é muito maior. Né? E outro ponto importante é que cada vez a gente vai tendo mais evidências, ao contrário do que a gente pode, às vezes, achar em determinados endereços na internet, mais evidências de que o fenômeno realmente é positivo na sua expressiva parcela. Claro. Porque se assim não fosse, a gente já estaria literalmente perdido. Né? Mas o que você está falando, aqui está o Rodrigo Jacó Terra Cunha, ele está perguntando a mesma coisa aqui. Peti, você não acha que desde o começo do ano de 2019 já não está acontecendo coisas que mostram a data limite já? Eu diria até que já vem antes disso. Mas é um processo que a gente vem acompanhando, né? E um dos pontos realmente que houve um casamento perfeito entre aquilo que o Geraldo Lemos Neto recebeu do Chico Xavier, a nível das informações ligadas a todo esse processo, é justamente o aspecto de que, dentro das minhas investigações e até experiências pessoais com o próprio fenômeno, a nível de interação, né? O que a gente já percebia? Que esse processo de, vamos dizer assim, de acirramento, de ampliação dos níveis de contato, na quantidade dessas próprias experiências, que são um prenúncio de tudo aquilo que a humanidade vai viver de uma maneira definitiva. Quer dizer, esses contatos vão ficar mais cada vez mais intensos. E uma das coisas que a gente tem ressaltado nas conferências que a gente tem feito por aí afora, né? E hoje até tem gente que acha que eu até já sou paulista. E tanto que você vem aqui em São Paulo, hoje eu falo mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, né? Entende? Então tem gente que às vezes, quando busca o contato comigo, acha que eu estou aqui do lado, num bairro colado a quem está entrando em contato comigo. Eu falo, não, estou no Rio ou estou em outras cidades também. Mas a realidade é que esse processo de ampliação, ele está acontecendo num ponto que já era percebido antes da maior parte de nós pelos próprios militares das principais potências. E isso acontece, eu posso dizer também, em relação a determinados grupos de militares brasileiros também, com os quais eu tenho contato. Não? Eu tenho contato. Militares, principalmente da Marinha e da Aeronáutica. Em relação ao Exército, infelizmente, a gente não tem... Exército é fechado. Há um processo vamos dizer assim, eu diria até de negação dessa realidade que nos envolve, e isso acontece por parte do Exército no nosso país, principalmente por quê? Porque aqui a gente teve o chamado caso Varginha, ou seja, a queda de uma nave, né? O recolhimento por forças militares. Isso foi real mesmo. Foi real. Eu estive em Minas Gerais, logo semanas após o
o início das próprias investigações, a convite do Dr. Birajara Franco Rodrigues, do Vitório Pacatini, que se encontraram comigo antes no Rio de Janeiro, quando eles foram lá falar já do caso Varginha, né? Eu morava no Rio naquela época, e antes disso já vinha conversando muito com o principal investigador do caso, desde o início, que foi justamente o Dr. Birajara Franco Rodrigues, que hoje está afastado, mas a gente não tem como negar que esses dois mineiros fizeram, vamos dizer assim, 99% da investigação inicial. Eu, Claudeir Corvo e outros colegas fomos convidados, né, o saudoso e querido Claudeir Corvo, né, tanto eu quanto o Claudeir fomos convidados, principalmente pelo próprio Birajara, para participar dessa pesquisa, né? Então a gente acabou se envolvendo num grupo que foi levando essa investigação. E eu fui uma das pessoas desse grupo, vamos dizer assim, restrito em termos de número, que teve a chance até de gravar depoimentos em vídeo de militares do Exército Brasileiro que, contra ordens superiores, recebidos devido ao sigilo, o caso foi classificado como ultra-secreto na época, segundo esses próprios militares, eu tive a chance de ficar frente a frente, como eu estou de você aqui, de militares, a partir de maio daquele ano, né? Depois, até já quando eu fazia uma pesquisa independente com outros militares também, que me garantiram que aquilo tudo foi uma realidade, realmente que uma nave se acidentou, caiu, e que pelo menos parte da tripulação, vamos colocar, vitimada no acidente, né, foi recolhida por forças militares que tinham no comando o Exército Brasileiro, mas que também envolveram a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e também o próprio Corpo de Bombeiros, que também participou diretamente, por exemplo, no mínimo, do recolhimento ou captura de um desses seres. Né? E é verdade, Petit, que veio gente de fora, os tais homens de preto, que o pessoal sempre comenta que não existe, para calar a boca das testemunhas? Olha, o número de testemunhos que na época foram recolhidos de civis é realmente uma coisa muito grande. Né? E isso ajudou muito para que a gente pudesse, quando os militares começaram a conversar com os principais investigadores, esses que eram contra o acobertamento, né, e cujos nomes são preservados de uma forma ética por aquelas pessoas que têm ética, evidentemente, até os dias atuais, nem todos, que, infelizmente, que souberam dos nomes desses militares que estiveram conosco, respeitaram isso. Isso causou até uma situação em determinados momentos que não foi positivo para a própria ufologia, né? A gente está buscando recuperar esse tipo de coisa, mas o que eu poderia dizer em relação ao que você me questionou? Esses militares, eles não sabiam, cada um deles, toda a história. Eles sabiam daquilo, esses pelo menos que a gente teve a chance, quando eu falo a gente, não sou só eu. Eles sabiam que precisava saber. Saber para participar da missão que cada um deles tinha que, vamos dizer assim, exercer. Agora, como a gente teve acesso progressivamente a militares, progressivamente que participaram de momentos diferentes dessa história, isso nos permitiu comparar justamente os depoimentos desses militares, em parte gravados, quando não em VHS ou Super V, em áudio pelo menos, com essas informações que eu fiz menção, que esses civis poderiam nos passar, e nos passaram, porque eles também foram testemunhas diretas. Por exemplo, um deles até da própria queda da nave. Foi que dia isso aí? Aconteceu uma das coisas que nós continuamos a defender hoje, eu pessoalmente, né, que não é compartilhada por alguns colegas do passado, mas eu tenho certeza e uma convicção que esse é o caminho a ser seguido daí para frente para entender o que aconteceu dentro da história do caso. As primeiras capturas desses seis, o recolhimento dessas entidades, aconteceu até onde nós já temos depoimentos de militares a partir do dia 20 de janeiro de 96. Né? Só que a gente tem evidências que eu considero muito fortes de que a nave, na verdade, caiu exatamente uma semana antes, no sábado, na manhã do sábado, dia 13 de janeiro. Né? Então, uma das lacunas, que a gente ainda busca hoje encontrar preenchimento, e eu citaria dois colegas nossos que hoje estão à frente dessa investigação no momento,
né? Um deles é o João Marcelo e o outro é o Marco Aurélio Leal, que estão conseguindo já falar com militares, nem que seja pelo telefone, que no passado se recusavam totalmente a qualquer contato. Então a gente espera muitas novidades para os próximos meses, não só a partir desses dois colegas, mas eu estou também buscando determinados contatos, né, ou estabelecer determinados contatos, com pessoas que no passado me passaram algumas informações. Só que eu tenho aquela esperança que eles tenham tido mais informações, até daquilo que eles não participaram diretamente, para nos fornecer hoje. Agora, por que a gente começou a falar de Varginha? Porque o Exército, né, o meu nono livro, né, o oitavo, até já estou fazendo confusão. Né? São 11 livros que esse homem escreveu. O meu oitavo livro é específico do caso Varginha. Ele foi escrito há 5 anos atrás e eu pontuei, coloquei ali tudo aquilo que eu tinha convencimento já, que foi realmente uma realidade, e a gente colocou ali toda uma série vamos dizer assim, de informações que batem de frente, já batiam com a publicação do livro, de frente com os interesses do Exército em manter o cobertamento. Porque toda vez que o Exército era chamado a se pronunciar pela mídia, né, ele simplesmente vinha com a mesma resposta. Já era uma resposta padrão, né? Agora, com a publicação do meu livro, aconteceu o seguinte. O livro foi protocolado pela Comissão Brasileira de Ufólogos, né, a chamada CBU, que lutou e ainda luta, na verdade, pelo fim do acobertamento em termos gerais no nosso país. O livro foi protocolado como denúncia das manobras do próprio Exército para encobrir o fato, dentro do próprio Ministério da Defesa, por vontade pessoal, para começar a minha. Quer dizer, dentro do próprio Ministério tinha um acobertamento para as próprias pessoas do Ministério. Então, por exemplo, o nosso grupo ele não se reportava ao Exército, ou à Aeronáutica, ou à Marinha, dentro desse tipo de enlace de busca de informações ou de alguma resposta. Nós tínhamos que nos reportar, ou justamente entrar com determinados ofícios ou documentos requerendo informações, né, junto ao MD, o Ministério da Defesa. Aí, justamente, o próprio Ministério da Defesa é que, dependendo da origem que nós colocávamos para as informações que a gente queria, encaminhava esse tipo de pleito à Aeronáutica, à Marinha ou ao Exército. A gente pode dizer que a Aeronáutica brasileira ela deu um exemplo nesses anos todos, liberal, desde o início da campanha UFO, Liberdade de Informação, já em 2004, um exemplo daquilo que é transparência. É claro que eu não vou dizer para você, nem os teus telespectadores, né, que eu estou convencido que tudo que a Força Aérea tinha foi liberado. Isso é evidentemente. Tá? Mas eu digo o seguinte, que expressiva parcela do que eles mantinham em sigilo foi desclassificado, ou o prazo de sigilo já havia vencido. Então, pela legislação vigente da área sigilosa, esses documentos começaram a aparecer, dos mais antigos para o presente. Então, hoje a gente tem à disposição no Arquivo Nacional, em Brasília, seja no Rio de Janeiro, por exemplo, para consulta, e as pessoas podem ir até lá e requisitar. Qualquer um, né? Qualquer pessoa. E quando foi feita a campanha, o objetivo do nosso grupo não era que nós tivéssemos acesso de maneira privilegiada, não. O máximo que acontecia era o nosso colega Fernando Ramalho, que era na época, e foi até pouco tempo, aquela pessoa que cuidou de toda a parte legal junto ao MD desse processo, né, visando o fim do acobertamento aqui no Brasil, a nível militar. Ele era notificado, por exemplo, que um outro pacote já tinha chegado lá a Brasília, ao Arquivo Nacional em Brasília, porque de início eles só iam para lá, né, esses documentos. Então, ele ia até lá, saía com cópias, como qualquer cidadão poderia. Havia divulgação por parte do nosso grupo que esses documentos já estavam lá à disposição, e qualquer pessoa que fosse lá tinha acesso à consulta e, se quisesse, sair com cópia, como qualquer outro documento no Arquivo Nacional. Né? E a gente soube, então, de casos que tinham envolvido, por exemplo, a Força Aérea, que nós não tínhamos nem noção que tinham acontecido.
Né? A Marinha, ela infelizmente, ela não foi tão transparente quanto o Exército, inclusive em relação a alguns dos nossos pleitos principais, mas ela também liberou alguma documentação, só que não chega nem perto do nível da Força Aérea. A Força Aérea liberou mais de 7 mil laudas de documentos antes classificados. Né? Agora, o Exército, na hora da resposta, a resposta do Exército foi o seguinte, que na época da campanha, ele já não tinha um único documento na sua posse que envolvesse a questão ufológica. Né? Agora, eu sei que esse tipo de postura, é a minha visão, ela tem muito a ver porque, provavelmente, a partir de um receio de algum tipo de liberação, essa é a minha opinião, evidentemente, eu não posso falar pelo Exército, mas assim que eu vejo a questão, essa negativa do Exército em relação a tudo, em termos ufológicos desde o início, foi porque eles estão de posse do caso mais importante da história da ufologia brasileira, que é um caso que envolveu a queda de uma nave e recolhimento de seres. Uma coisa que, em termos mundiais, com toda a abertura mundial que acontece, mesmo nos Estados Unidos, oficialmente não acontece nada. Só que a NASA, por exemplo, hoje ela libera fotografias de vários pontos do nosso sistema solar, em meio a milhares e milhares de outros que não têm importância para nós, que revelam que, por exemplo, Marte teve realmente uma civilização avançada no passado. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Cláudio aqui, que está aqui do Projeto X, a gente mostrou umas imagens de Marte que tinha, inclusive, pirâmide, tinha não sei o que, tinha um monte de coisa. Olha, se você entra na internet, tem muito endereço também, como é normal que aconteça, que a pessoa fala, essa foto é de Marte, essa foto é da NASA, batida da superfície marciana, e revela uma base alienígena em Marte, ou coisa parecida na Lua, ou qualquer outro ponto do sistema solar. O importante, que qualquer pessoa que esteja nos vendo e ouvindo, tenha em mente é o seguinte, essa realidade é um fato. Todo o sistema solar, de uma maneira ou outra, está ocupado por essas forças extraplanetárias. E isso também foi dito por Geraldo Lemos, pelo próprio Chico Xavier, a partir de informação de origem espiritual. Sim. Existe esse casamento, hoje em dia, que pode ser feito. Não? Agora, então o que eu quero dizer? Quando nós divulgamos, né, no meu livro da Lua, que você já teve com ele em mãos, né? Presença alienígena aqui. Aqui, eu apresento mais aproximadamente, não me falha a memória, 86, 87 imagens. Todas essas imagens que eu apresentei, com sinais de UFOs na Lua, com sinais de ruínas na Lua, com sinais de instalações na Lua e outros vestígios da presença extraterrena no nosso satélite natural, elas são apresentadas com a citação do site da NASA, de onde elas foram tiradas, com o nome da fotografia, ou seja, qualquer pessoa que pegar o nome da foto e jogar no Google, vai para a página direto que essa foto vai ser achada no site da NASA. Agora, é importante a gente ressaltar, às vezes as pessoas perguntam, mas que site é esse? Não é um site, a NASA tem dezenas de sites. Hoje a NASA já liberou perto de 3 milhões de imagens. E no meio dessas 3 milhões de imagens é que eu e outros colegas, pesquisando, nós vamos, por exemplo, numa média de cada 200, 300 imagens que nós observamos, a gente acha uma dessas de evidências na Lua, evidências em Marte ou em outros pontos do sistema solar. Então é importante citar o link ou o número da fotografia ou o site de origem. Agora, deixa eu te perguntar, quando os astronautas desceram na Lua, teve um momento que eles viram alguma coisa e tem um diálogo lá que foi relatado e esse diálogo... Com certeza. Nós mencionamos isso não só nessa obra da minha sobre a específica da Lua, mas no livro mais recente da Data Limite, já que essa questão da data limite tem uma ligação direta com a nossa chegada à Lua há 50 anos atrás. Então existem essas gravações, elas foram feitas por radioamadores norte-americanos que conseguiram pegar o sinal da NASA dessas conversações entre os astronautas, por exemplo, da Apollo 11, né, que se depararam após o pouso com naves que estavam pousadas. Meu Deus, olha né? só. A referência é que estavam do outro lado de uma determinada cratera que eles pousaram próximo. Né? E em determinado momento o próprio Neil Armstrong, o primeiro a colocar os pés na Lua, em nome da humanidade,
ele, nessa comunicação, ele faz referência à presença de formas de vida. Né? Então a NASA evidentemente não reconhece isso. Não, claro que não. Tá? Mas a verdade é que existe, com a liberação das fotografias em nosso tempo, de outras coisas que foram fotografadas desde a primeira missão tripulada à Lua, há 50 anos, até a Apollo 17, que teve o seu fim a nível de missão em dezembro de 1972. Hoje em dia, essas fotografias liberadas, que não são nem 10, nem 20, nem 100, são centenas de fotos da Lua, de Marte, principalmente, com esse tipo de evidência de presença ufológica, né, em outros astros, ruínas de antigas civilizações extraplanetárias e também instalações que estão operacionais na atualidade. O Polo Sul da Lua, nesse livro, inclusive eu coloco alguma dessas fotos, ele está repleto de estruturas que têm, às vezes, mais de 20 km de extensão. Você da Terra que não consegue ver com um telescópio, por mais poderoso que seja, por quê? Porque como está no Polo Sul, a gente não tem ângulo visual para ver essas coisas, ou no Polo Norte da Lua, ou no Polo Sul. Foi necessário que espaçonaves orbitassem o nosso satélite com órbitas polares, né, para que pudessem ter ângulo para bater essas fotografias. E o incrível é que essas fotos estão sendo liberadas nesse site da NASA, né, e que a gente apresenta nos seminários, né, e oficialmente nada disso é reconhecido. Agora, isso é um sinal do fim progressivo do acobertamento por parte da própria NASA. Sabe. Por quê? Porque no passado essas fotos eram totalmente censuradas. Então hoje você pode procurar e achá-las. Então qual é a situação? Como é que eu vejo essa postura da agência espacial? Porque não é ela que dirige ou resolve aquilo que vai ser acobertado ou não. Existe um poder superior, né? Na verdade, uma espécie de um governo paralelo. Um governo acima do governo. Um governo acima do próprio governo americano, né? Que, na verdade, controlou e foi, durante esse tempo todo, o grande gestor desse acobertamento. Por isso que entra presidente, sai presidente dos Estados Unidos, alguns até fizeram promessas de que, se eleito for, seriam cuidar da divulgação da verdade, e nenhum deles... Eles já chegaram e falaram, olha, não é bem assim, né? Tá certo? Alguns presidentes americanos, principalmente do Partido Republicano, e não é, isso é uma contingência da própria política do acobertamento, tiveram, na verdade, tinham na época que estiveram vamos dizer assim, no mando da nação hoje mais poderosa do planeta, acesso a isso tudo, porque eles participaram, algum deles, como a família Bush, sempre participou desse tipo de vinculação com esse poder paralelo, que envolve indústria armamentista, que envolve a indústria petrolífera, a qualquer coisa ligada à geração de energia, ou seja, o sistema financeiro internacional. Essas são as forças por trás do processo de acobertamento. Por quê? Porque a revelação da verdade do fenômeno ufológico muda totalmente a visão de mundo que a gente tem, geraria a perda de poder justamente daqueles que querem continuar a controlar a nossa vida. Né? Exatamente. Né? Tá certo? Agora, isso está com os dias contados. E esse processo que a própria NASA hoje está autorizada a fazer, de publicar essas fotos todas... Né? São fotos antigas. Né? E algumas são recentes. São recentes. São recentes, das missões marcianas, por exemplo, da missão do atual rover que está explorando a superfície marciana na atualidade, do Curiosity. Fotos que são batidas, por exemplo, há 30 dias atrás, amanhã estão sendo liberadas. Né? E algumas dessas fotos mostram o quê? Fósseis da antiga vida que o planeta teve, o planeta vermelho teve, ou seja, Marte, no passado, quando as condições eram mais favoráveis. Hoje a NASA já fala abertamente o quê? Aquilo que no meu primeiro livro de 89 eu já falava que era verdade. Agora eu não fiz nenhuma profecia. Você não é nenhum profeta, né? Não, por quê? Porque eu já via algumas dessas imagens que eram liberadas na época de uma maneira muito menos objetiva e uma quantidade ínfima, na verdade. Basta dizer, por exemplo, se hoje a gente tem acesso a 3 milhões de fotografias da NASA, centenas de milhares só de Marte, não?
Na época do projeto Viking, que começou a descobrir de uma maneira definitiva os sinais dessa antiga civilização marciana, isso nos anos 76 e 77, das 50 mil fotografias que foram batidas por 2 espaçonaves desse projeto, eu só tive acesso, como o resto do mundo em geral, a 800. Então você vê a diferença. Não é nada, né? É nada. certo. Agora, Marco, o que você pode falar da missão da Voyager, que saiu fora já do sistema solar? Ela foi uma missão muito especial, né? Porque ela levou dentro de si uma peça com informações codificadas que, se fosse, ou se for, vamos dizer assim, recolhida a própria nave, esse tipo de aparato vai ser, vamos dizer assim, identificado, né? E dentro da linguagem que foi usada, né, uma linguagem, inclusive, em parte matemática, né, permite a identificação. Vamos imaginar que ela continue voando, apesar da, quer dizer, continue, até é uma coisa imprópria chamar de voo isso, né, tá? Mas ela continue rumando, como está acontecendo cada vez para mais longe do nosso sistema solar, e que só seja encontrada, por exemplo, daqui a 10 mil anos. Tá? Ali, a partir dessa informação codificada, vai haver a possibilidade de se saber de onde ela partiu, do sistema solar que ela partiu, do planeta desse sistema solar que é o nosso que ela partiu, né? Entre outras informações. Agora, esse tipo de realidade é uma coisa que não leva em conta a realidade que, quando a Voyager foi lançada, há várias décadas atrás, na verdade, a própria NASA já sabia que esses seres que supostamente no futuro remoto poderiam encontrá-la, na verdade eles estão em contato com a Terra desde que nós olhamos para cima, para o céu. Então, existem coisas que acontecem, que são, vamos dizer assim, divulgadas e ligadas ao meio científico de uma maneira mais acadêmica, que não levam a sério a realidade que é acobertada, né? Ao mesmo tempo que a NASA lançou a Voyager, vários artefatos e vários foguetes lançadores de artefatos da NASA já eram acompanhados, às vezes, desde o lançamento, a ponto de serem fotografados e filmados, desde Cabo Canaveral ou Cabo Kennedy, né? Ou seja, muita coisa que a NASA realizou no passado é uma coisa de nível propagandístico dela, dentro principalmente em relação ao povo americano, para que ela continuasse a ter recursos votados pelos congressistas americanos para as missões de exploração, por exemplo, do nosso sistema solar. Porque como ela não pode falar ainda hoje a verdade abertamente, então, progressivamente, e isso vem desde da sua fundação, em 1958, né, o que acontece? Ela foi perdendo financiamento. Basta dizer, por exemplo, que o projeto Apollo, que levou o homem à Lua, gastou aproximadamente 100 bilhões de dólares. Uau, 100 bilhões de dólares. Era a dívida externa brasileira do passado. Pois é. Né? No passado. Tá? Hoje, as missões mais caras que a NASA efetua não passam, por exemplo, de 2, 3 bilhões de dólares. Ou seja, houve uma... Nossa, Agora, se eles chegassem e pudessem falar a verdade, é claro que haveria muito mais recurso para a exploração de Marte, onde existem coisas surpreendentes para serem cada vez mais reveladas, ou até a nossa volta à Lua, que eu acho que é uma coisa que a gente pode até ter, entre aspas, autorização para fazer no futuro. Mas nós abandonamos a Lua. Por que não voltou mais? Quando a gente chegou lá, há 50 anos mais? atrás, de alguma maneira a gente começou a ser avisado que não poderíamos fazer da Lua aquilo que a gente pretendia. E não eram só os americanos que chegaram primeiro. Os próprios soviéticos abandonaram. Por quê? Porque eles sabiam que a Lua estava ocupada, e tanto os russos, ou melhor, os soviéticos na época, como os americanos, queriam transformar a Lua em mais um campo militarizado para as suas atividades. E isso, evidentemente, de alguma maneira, eles receberam, no caso dos americanos, atualmente, né, que não poderiam fazer. Basta dizer o seguinte: qual era para ter a nossa idade, vamos dizer assim, e viveu o programa espacial de exploração lunar.
a primeira coisa que iria acontecer logo em seguida ao findado projeto Apollo, até que foi abortado antes da espaçonave de número 20, já no número 17, como eu falei agora há pouco, né, em dezembro de 72, o que se pretendia fazer logo em seguida? Né? E naquela época haveriam recursos para isso. Né? Estabelecimento de bases de início semi-permanente da Lua. A gente fez isso? Não, né? A gente nunca mais pensou em voltar com nave tripulado na Lua. E os russos estranho, deixaram, né? Por quê? Por causa dessa condição daquilo que... os americanos, na verdade, não precisaram chegar lá para descobrir que a Lua estava ocupada, ou os soviéticos iriam precisar. Quando os americanos chegaram lá, e os soviéticos estavam com uma nave não tripulada, acompanhando a própria missão da Apollo 11, em julho de 69, fotos batidas antes pelas naves não tripuladas de ambas as nações já mostravam que a Lua tinha alguma coisa, tinha né? uma série de instalações mantidas por esses seres. Né? Essas fotos eu publiquei, por exemplo, no livro e apresento como outros colegas do exterior que fazem a mesma pesquisa, principalmente de 15 anos para cá, quando essas fotos começaram a aparecer em grande número. Agora, houve a própria Guerra Fria, voltando à história da data limite, no meu livro, a própria Guerra Fria, ela chegou ao seu fim, e a gente está hoje aqui podendo fazer o programa. Exatamente. Né? Uma das coisas que o Geraldo me disse, né, nas nossas conversações, por causa desse meu livro escrito em cima de tudo aquilo que ele havia recebido do Chico, né, Xavier, é justamente esse ponto que eu vou colocar agora. O Chico Xavier, em 1986, ele era uma pessoa profundamente pessimista dentro desse aspecto da gente conseguir vencer e chegar aos dias de hoje à possibilidade de uma guerra de extermínio. Mas, entre as coisas que provocou essa mudança da questão da gente ter conseguido evitar justamente um holocausto nuclear, foi aquilo que nós começamos a descobrir não só na Lua, como em Marte, em outros pontos do sistema solar, a grandeza da própria presença extraterrena. Não só a NASA, mas a própria União Soviética, desde anos atrás, começou a ter e obter fotografias de naves gigantescas dentro do sistema solar que tinham mais de 10 km de extensão. Meu Deus do céu, 10 quilômetros? Mais de 10. Mais de 10? 10, né? Isso é enorme. Né? Entende? Uma nave dessa se aproximasse da Terra, ela não precisava nem entrar na atmosfera para acabar com o acobertamento. Isso só não aconteceu porque teria gerado caos, devido ao próprio acobertamento. Porque, tipo seria aquela nave imensa lá do Independence Day, né? Na verdade, maior. Maior ainda, né? Do filme, né? A espaçonave Phobos 2, no ano de 1900... repara bem, quando é que acabou a divisão da Alemanha, parte comunista, parte ocidental, Muro, né? 1989. Adivinha quando é que a primeira dessas naves gigantescas foi fotografada pelos soviéticos? 1989. Antes desses fatos. Né? Então, quando nos dias 2 e 3 de dezembro de 1989, houve a famosa conferência de cúpula de George Bush, no caso, pai, né, com Mikhail Gorbachev, em Malta, um dos assuntos tratados nessa reunião foi a informação trazida pelos soviéticos. Dessa nave gigantesca. Na verdade, eu acredito até que a informação já tivesse chegado antes, mas isso entrou nas conversações, segundo a astronauta, hoje falecida, soviética, russa, de nacionalidade russa, Marina Popovic. Porque em 89, a Phobos 2 foi considerada perdida. Aqui bateu a foto da tal nave. Tá? Mas a Agência Espacial Soviética, junto com a Agência Espacial Europeia, que era uma missão com apoio dos europeus, chegou a abrir o jogo parcialmente do que aconteceu em Marte, justamente, no final de março daquele ano, de 89. Porque eles chegaram a divulgar, quando eles divulgaram a perda da espaçonave, uma sombra gigantesca na região equatorial do planeta vermelho, tá? Que era de alguma coisa que eles não mostraram, mas eles mostraram a foto da sombra. Alguma coisa estava... Eu acho que eu cheguei a ver. Essa foto circulou bastante, não?
Só que aquela foi dada como sendo a foto final antes da perda do contato com a espaçonave que bateu a própria foto. Só que com o passar dos anos, é claro, isso aconteceu com o total aval de Mikhail Gorbachev, né? Ou seja, do governo soviético. Né? Por quê? O que aconteceu? A astronauta que eu fiz menção, Marina Popovic, que foi esposa de um dos heróis da astronáutica soviética, Pavel Popovic, foi a um congresso inicialmente na Alemanha, levando as duas verdadeiras últimas fotografias antes da missão chegar ao fim. E nessas duas fotografias é que aparece um objeto com a forma de fuso. Quando eu falei mais de 10 metros, eu estava sendo... Isso, então. Não, eu estava sendo até pouco, vamos dizer assim, exato na realidade. Se estima que esse objeto tinha aproximadamente quase 20 quilômetros. Quase 20 quilômetros. Ele é mais extenso, isso pode ser calculado, porque numa das duas fotografias, o objeto está muito próximo da Lua marciana, Phobos, não? Que seria a missão final a nível de pouso da nave que foi perdida. Não? Então você vê perfeitamente numa das fotografias parte desse UFO gigantesco, que é maior a nível de extensão do que a própria Lua marciana. Os caras tiveram um susto, né? E a penúltima fotografia mostra o objeto inteiro. Você vê a curvatura de Marte, a Lua Phobos e o objeto todo visível. Né? Agora, justamente uma das coisas que o meu livro faz questão de ressaltar, daí eu ter resolvido escrever, né? Vi sentido, né? Porque uma coisa são as informações que o próprio Geraldo Lemos recebeu do Chico Xavier, e num nível bem detalhado. Outra coisa é o que a gente buscou fazer no livro, que é a minha contribuição, que é a parte ligada à pesquisa ufológica e da questão das modificações geopolíticas a partir da ufologia, do que foi acontecendo. Né? Então, o que a gente coloca no livro? A gente mostra o quanto essas descobertas na Lua e em Marte, e progressivamente em outros pontos do Sistema Solar, provocaram essa modificação naqueles que detinham o poder no planeta, para entender que eles não podiam fazer aquilo que eles pensavam que podiam. Né? Agora, para você ter uma ideia, esses seres chegaram a interferir diretamente, tanto de um lado do planeta quanto do outro, principalmente nas instalações de mísseis balísticos soviéticas e norte-americanos. Esses objetos, os UFOs, eles pairavam sobre as bases ou estações de lançamento desses mísseis e mostravam a capacidade que eles tinham de tornar inoperante todo o processo de lançamento em caso de uma guerra. Isso aconteceu. É mesmo? E isso, o último desses testemunhos que eu cito no próprio livro, é ninguém menos que o astronauta norte-americano, né, Edgar Mitchell, que poucos meses antes de falecer, resolveu abrir o jogo e declarou numa entrevista bombástica que extraplanetários benevolentes ou positivos em relação à humanidade interferiram diretamente sobre as nossas bases de lançamento de mísseis, entre outros processos, para afastar a possibilidade da gente se destruir. Isso foi dito em 2015, simplesmente pelo sexto homem a colocar os pés na Lua. Caramba, gente, a gente está tendo uma aula aqui com o Marco Antônio Petit. Tá. Agora, antes do astronauta falar disso, outros militares que estavam nessas bases de lançamento, já estavam denunciando e falando abertamente contra o interesse do governo que essas coisas aconteceram. Ou seja, a interferência extraplanetária para fazer a humanidade sair daquela guerra de extermínio, ligada à história da data limite, foi impressionante. As pessoas não têm ideia daquilo que aconteceu. Nossa. Né? Agora, deixa eu apimentar uma coisa aí. Já teve alguma informação que você soube e você não pôde falar ou não pôde publicar, porque já falaram, olha, é melhor você não falar isso aí? Já teve? Olha, até hoje... Não, mas
eu digo para você, Volpe, quem está nos ouvindo e vendo, se Dá uma curiosidade. é claro, né? Eu desde que comecei a minha ligação a nível de interesse com essa questão de vida extraterrestre, ela vem desde os 6 anos a partir de uma determinada experiência que eu dava em meus livros anteriores, não no último, né? Que eu vivi, que me trouxe aquela certeza que a gente não estava só no universo. Agora, quando eu me tornei, vamos dizer assim, isso é uma coisa gradual, você não se torna pesquisador de um dia para o outro, Sim, é um processo, não? E depois eu passei a viver as minhas próprias experiências pessoais na região da Serra da Beleza, não? Uma área riquíssima de manifestações ufológicas no interior do meu estado, onde a Força Aérea já esteve pesquisando, o próprio Exército montou acampamento, ele que diz que não tem nada, montou acampamento durante 2 semanas lá para investigar o que acontecia, porque as aparições estavam sendo quase que diárias, quando não eram diárias. Serra da Beleza. Sudoeste do estado do Rio. O que aconteceu? Eu entrei com o objetivo, quais eram os meus objetivos naquela época remota? Estou com 62 anos, né? Pesquisa mesmo ufológica eu comecei a fazer a nível de estudo na adolescência. Né? Agora, qual era o meu objetivo? Era entender, eu não tinha dúvida da realidade do fenômeno, então eu não estava pesquisando para saber se o fenômeno era real. Tá? Eu estava pesquisando para tentar entender o que existia por trás, o que estavam fazendo aqui, qual era o interesse deles na humanidade, de que maneira a gente poderia estar relacionado, inclusive, a nível de origem da humanidade em relação ao próprio fenômeno, alguma dessas raças, que algumas são as formas desses seres, é exatamente igual a gente. Já que eles falam que nós somos descendentes de um processo de implantação de vida aqui que eles fizeram. Né? Depois deu para trás, com uma série de cataclismos, a gente teve que começar um novo processo evolutivo. Tá? Isso a gente aborda em 3 dos meus livros do passado. Né? Mas, para não deixar de responder, ninguém achar que eu estou enrolando, tá certo? Né? A verdade é o seguinte, além desse aspecto justamente de eu mesmo buscar um entendimento, o objetivo era, cada vez mais, progressivamente, divulgar aquilo que seriam as minhas conclusões, as minhas ideias, o resultado do meu trabalho. Então eu costumo dizer o seguinte, né? Quando em Varginha, algumas pessoas, pelo meu envolvimento do caso, começaram a achar que certas coisas não deveriam ser divulgadas, né? O que eu dizia na época já, isso há mais de 15 anos atrás, é o que eu vou repetir agora, que como no caso de Varginha, né, dentro do meu envolvimento com o fenômeno ufológico, ninguém me chamou para participar do acobertamento, porque se me chamar a resposta vai ser, e sempre foi não. Então não há uma informação sequer que eu tenha tido de fontes militares ou não, tá? Porque a gente também chegou a interagir com pessoas da área que eram civis, mas da área da inteligência aqui no nosso país, tá? Que me procuraram por causa do próprio caso Varginha, tá? Inclusive no dia que eu lancei o livro de Varginha, lá em Curitiba a pessoa veio, me procurou, se apresentou e disse que eu poderia contar com ele no futuro, tá? Dentro desse aspecto. Então, as únicas coisas que até hoje eu não divulguei em relação foi não só em questão em relação ao caso Varginha, mas em outros casos, quando isso me foi solicitado, foi o nome desses informantes. Agora, o conteúdo, as informações que eu tive acesso, as minhas conclusões, tanto eu iria fazer eu receber algum tipo de alerta que tal coisa podia ou não podia ser, né? Eu vou falar claramente, vou dar um exemplo. Na época da pesquisa da Serra da Beleza, a partir de um amigo comum da área da parapsicologia, que trabalhava junto ao Exército, eu fui convidado por esse parceiro meu, até de eventos, mas que era da área de parapsicologia, era na época um dos 3 parapsicólogos mais conhecidos do país. Não? Eu vou até dizer o nome, professor Mário do Amaral Machado. Tá certo? Às vezes, quando a gente deixa de citar nome, as pessoas acham que a gente, às vezes, está contando uma história, não? Tá? Mas, além dele nunca ter me pedido sigilo, não? Disso, hoje ele já está do outro lado da vida, não pode sofrer nenhum tipo de represália por ter sido o porta-voz desse convite. Eu recebi um convite de determinado órgão do Exército Brasileiro, através do Mário do Amaral Machado,
para que eu participasse de uma pesquisa conjunta na Serra, que eu já fazia com o Exército Brasileiro. Não? Só que a informação que ele me trouxe, dentro desse convite, foi a seguinte: nas entrelinhas, o que me foi dito é o seguinte, o que foi dito textualmente para mim naquela oportunidade de convite, é que seria dada toda a segurança para a nossa pesquisa. Olha, o que seria toda a segurança para a nossa pesquisa junto com membros do Exército? Para mim, na minha leitura clara naquele momento, foi o seguinte, que aquilo que fosse feito ali deveria ser mantido em sigilo, que fosse obtido. Olha, eu já pesquisava... Não sair dali. Justamente. Porque aí haveria a presença do Exército junto. Dele comigo, da minha pessoa com eles. E do meu grupo da época. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente, a resposta, falando claramente a verdade, que eu procuro sempre, evidentemente, ser fiel a isso, eu nunca disse nem sim nem não para esse convite. Mas como eu não disse o sim, o tempo foi passando, é claro que eles entenderam que eu não queria participar de alguma coisa, porque não foi nenhuma, nem 2 ou 3 vezes, que na história da ufologia mundial, pessoas como eu, do meio civil, que desenvolviam alguma coisa que alguém do meio militar julgava importante, pelos resultados que já estavam sendo obtidos, que recebeu propostas desse tipo. Só que, o que acontecia nesses casos? Havia a necessidade de um compromisso, a partir do envolvimento de órgãos do governo, fossem militares ou não, e o que acontecesse ali ser mantido dentro daquele círculo fechado. Aquela redonda. Então, eu sei que não fui só eu que me neguei a aceitar esse tipo de coisa em termos mundiais, entendeu? Então, eu não sou portador, posso deixar claro aqui, de nenhuma informação que eu estou guardando ou coisa parecida para mim ou para os colegas. Aquilo que nós vivemos pessoalmente como pesquisadores ou diretamente nessas interações que a gente teve na Serra da Beleza com o fenômeno, isso sempre foi, como sempre continuará a ser divulgado. Né? Petit, nosso tempo terminou, estourou, a produção já está falando, acabou. O tempo passa rápido. Passa rapidinho. Eu quero que você volte em breve aqui, numa próxima oportunidade aqui no programa. Eu gostaria de deixar Deixa o teu contato aí, produção, o contato do Petit aí. Vou dar o meu zap. Tá. O DDD é 21, que eu sou do Rio, né? Sim. E o telefone, o número é 995 84 1014. 21 DDD 995 84 1014. Em cima desse número, desse zap, vocês podem saber até de informações de um evento que eu vou ter aqui amanhã no Cortes. É verdade. As pessoas podem, uma palestra que eu vou fazer sobre justamente a existência, um outro aspecto que a gente não conversou hoje, tá? Que a existência não é de base alienígena na Lua, não. É de base instalações alienígenas na Terra. Isso aí, a gente vai falar disso num evento amanhã lá no Cortes, né? Nessa parceria que a gente tem com a Cristina, né? Amado. Esse evento vai começar às 2h, vai até às 7h só, e sempre o tempo é curto também, né? Lá. Então, quem quiser informações desse evento... Não, o tempo é curto, imagina. Nós vamos... As pessoas bastam dar um oi para mim de hoje até amanhã, que eu passo as informações do evento. E esse dado pode ser usado para informações de um outro evento que a gente vai ter aqui no outro sábado, de amanhã a 7 dias. E o Cláudio, né? Junto do Projeto X, né? Ele vai dar um recado também. Né? O telefone do Petit tá ele esteve conosco agora, levando um grupo especial aqui de São Paulo para a Serra da Beleza, né? Para a Serra da Beleza, para conhecerem o nosso trabalho lá. Foi uma coisa muito especial contar com a parceria do Projeto X, que agora é uma parceria que já vinha acontecendo e vai crescer cada vez mais em uma série de áreas, inclusive nesse aspecto da presença nossa e do nosso retorno definitivo à Serra da Beleza, que agora a gente vai começar a terceira etapa da pesquisa lá. E uma hora eu vou lá com você. Deixa teu recado aí, Cláudio, que vai ter dia 23.
Gente, olha, para quem gostou dessa aula de Não, foi ufologia, uma aula aqui, gente. Petit tem que voltar mais Tem que vezes. voltar né? mais vezes. Presente para vocês, atenção. Dia 23 do 6, a partir das 11 da manhã, na Biblioteca Viriato Correia, Sena Madureira, Aqui em São Paulo, 298, aqui em São Paulo. Metrô Vila Mariana, entrada gratuita. Marco Antônio Petit, tá? Vai Mais uma aula lá. vai estar dando uma palestra de 3h30. Então, para você de São Paulo que não consegue ir nos eventos pagos, palestra gratuita de Marco Antônio Petit em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia, que é dia 24, que é na segunda. Legal. Então, dia 23, tá? Então, esse é o meu recado aí. Beleza. Obrigado, Volpe, mais Marco uma vez. Antônio Petit, é um presentinho do programa obrigado. A Casa do Mr. Volpe, da tá. Essência da Alma, tá? Obrigado. Um brinde aí que a gente Tá. oferece para você. Eu agradeço Obrigado o espaço você, aqui, imagina. agradeço a quem nos ouviu e viu, e Muita faço uma gente. questão de agradecer esse meu irmão aqui de São Paulo por todo o apoio que ele tem dado, Uma honra. como a própria Cris, né, a Cristina Amaro, Sim, pela a Cris. abertura do espaço lá para nós hoje, como eu falei, o pessoal do Rio está começando a ficar com ciúme, porque eu fico mais agora aqui em São Paulo, graças a Cris e também ao E agora vai vir. E agora esse é a o você, programa do ao Mr. programa. Volpe, que está aberto aqui. Obrigado, Mas Marcos. tem espaço para todo mundo. Com certeza. Sair a gente não está deixando o Rio, não vai deixar o Rio. Claro. Os amigos que nos acompanham há 40 anos. Tá inclusive. bom, obrigado. Viu? Gente, semana que vem tem mais um programa A Casa do Mr. Volpe ao vivo aqui pela sua AltV, tá bom? Tchau. A gente já estourou o tempo, a produção tá doida lá, né, produção? A produção tá doida aí. Tchau, até semana que vem, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.